Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Remute Volume 4. E aí, Chiesa, tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bom? E você? Bem-vindos todos aí. Legal, feliz Páscoa, né? Essa é uma edição especial do Semana Santa e a versão que vocês estão vendo agora foi gravada ontem, na verdade. Então, se vocês colocarem mensagens aí no chat, a gente só vai conseguir ver depois, não vamos conseguir responder na hora. Mas não deixem de colocar, comentar, compartilhar, colocar suas impressões aqui, porque a gente gosta bastante disso, né, Chiesa? É isso aí, cara. É isso aí. Então, sem perder tempo, vamos começar aí com as primeiras novidades de tecnologia e de música. E eu vou começar num clima um pouquinho mais triste, porque essa vai ser uma nota de falecimento, que na verdade é da semana passada, eu acabei não colocando aqui, mas no dia 6 de abril de 2022, agora há praticamente 2 semanas, faleceu Eduardo Tadao Takahashi. Você já ouviu falar nele, Chiesa? Não consigo me lembrar. Eu também não conhecia, né? Foi um amigo que apresentou essa notícia, né? Infeliz, mas ele foi pioneiro da internet no Brasil. Ele faleceu aos 71 anos com complicações cardíacas, mas ele foi o primeiro dirigente, além de fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o RNP. E ele foi fundamental no planejamento e implantação da internet aqui no Brasil. Então ele teve uma importância muito grande aqui no desenvolvimento da internet. E existe um organismo, né, que publica o Hall da Fama da Internet. E todo ano premia, né, as pessoas que mais contribuíram para o avanço da internet no mundo inteiro. E ele foi o segundo brasileiro contemplado com esse prêmio, está no Hall da Fama da Internet. O primeiro foi o diretor-presidente do NIC-BR. O NIC-BR é o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, Demi Getsko, não sei se é assim que se pronuncia. Ele foi o segundo. Né? Então veja só a importância do Tadao aí pra gente, infelizmente faleceu. Para a internet, de uma forma geral, né? Exatamente. Você vê o número de assíduos aí, acessos que a gente tem na internet no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Pois é, devido ao tráfego tamanho do Brasil. E agora com essa pandemia, mais acesso ainda, né? Todo mundo de casa, trabalhando inclusive, estudando mais ainda, né? E só para você ter uma ideia, no Hall da Fama da internet, outras pessoas que estão nesse Hall da Fama, que ganharam esse prêmio também, estão personalidades como Bob Metcalfe, um dos inventores do Ethernet e cofundador da Tricom. Vint Cerf foi um dos projetistas que desenvolveram o TCP/IP. Tim Berners-Lee, o inventor da www. E o ano passado, uma das ganhadoras foi uma brasileira novamente, Liane Tarouco. Foi autora do primeiro livro sobre redes de computadores no Brasil e também contribuiu muito na implantação do primeiro backbone de internet aqui do Brasil. Que legal. Que legal. Legal é só a infelicidade que ele faleceu, mas legal saber que temos brasileiros muito influentes, muito importantes aí que fizeram a nossa internet ser o que é hoje, muito grande. Semana passada a gente citou, inclusive, uma entrevista do Bill Gates com o David Letterman falando exatamente do comecinho da internet, e o David Letterman tirando uma onda do Bill Gates, né? Tipo, para que serve isso daí? Mas para guardar informação, mas para isso você tem o computador. Demoramos, sabe, tirando uma onda da história desse advindo aí, né? Da internet. E o Bill Gates bem humorado lá, com uma puta visão de futuro, também tirando a onda dele, cara. Mas e agora graças a gente viu Deus. como é que se desenrolou isso tudo, né? Legal demais. Legal demais. Cara, eu aqui também tenho uns lançamentos para falar, cara, já que a gente começou com uma notícia aí não tão boa, eu vou falar de uns lançamentos que aconteceram nesse período. É interessante porque a gente fica linkando coisas que aconteceram nesse período que a gente está vivendo agora, só que em anos anteriores, né? Então, é sempre uma situação que a gente pode ponderar com o que a gente está vivendo agora, em termos de clima, geografia, fuso horário. Então, a gente sabe mais ou menos o que estava acontecendo na Terra no mesmo período aí, anos atrás. E a gente teve aí 2 lançamentos que são muito importantes aí para a discografia da música, né? Um foi lançado no próprio dia 14 de abril de 1983,
Foi aquele famoso disco do David Bowie, o Let's Dance. Ah, É muito bom, esse é daí. famoso, hein? Esse disco daí é o disco mais vendido em toda a carreira do David Bowie. Ele traz um monte de hit single, o próprio Let's Dance, né, que foi música em pelo menos uns 3, 4 filmes aí eu conheço que usam Let's Dance como trilha sonora. Nesse disco também você vai ter Modern Love e China Girl, que também foram hit singles, também são sucessos incríveis aí da carreira do Bowie. E no ano seguinte, o David Bowie foi indicado ao Grammy como melhor álbum de 1984 com esse disco, e ele perdeu para o Thriller do Michael Jackson, cara. Isso... Aí é Nossa. sacanagem, né, bicho? Você lançar o melhor disco da sua carreira e ser indicado junto com o Thriller é sacanagem. Mesmo assim, ele vendeu mais de 10 milhões de cópias na época e é o segundo álbum mais vendido do David Bowie. Desculpa, falei que era o mais vendido, é o segundo álbum mais vendido dele. Não, perdão. Esse é o álbum mais vendido da carreira do Bowie aqui. Eu li errado aqui, desculpa. Sim, esse que foi lançado junto com o Thriller, né? No mesmo Esse ano. que foi lançado junto com o Thriller, exatamente. Muito. O E a Let's Dance, gente eu ouvi tem dizer um. que. Ouvi dizer só que no Let's Dance tocou Steve Ray Vaughan, é isso? Como guitarrista? Cara, Ou esse é o do segundo? exatamente. Tem algumas faixas que o Steve Ray Vaughan grava, né, a guitarra desse disco. Isso daí é uma coisa inusitada. É muito interessante mesmo ouvir algumas gravações, porque nessa época o Steve Ray Vaughan, em 83, 84, ele já era bem conhecido, mas depois que ele gravou o Let's Dance, parece que a carreira dele decolou. Deslanchou totalmente, hein? Muito bom. Infelizmente, David Bowie nos deixou alguns anos atrás, há poucos anos atrás, né? Ele que É. era doutor em música e um olho de cada cor, né? Cara, uma figura, né, cara? Não sei se você se lembra de um filme, década de 80, isso também, que é o Uhum, Labirinto, que ele sim, a faz trilha sonora o. dele também, né? Puta, a trilha sonora é dele, ele faz o papel principal no filme, que ele é o. Acho que é Mestre dos Magos. Não, não é Mestre dos Magos, mas ele é o rei dos magos. É feito com um monte de bonecos da mesma equipe de produção que fazia o Muppet Show. Cara, o filme é incrível, é muito legal. Ah, muito Muito bacana. legal. Mostrando E a versatilidade desse monstro, né? ele também trabalhou num filme que é o Furiô, em nome da honra, não é? Ele não trabalhou nesse filme também? Agora tô Cara, o Bowie lembrando que você trabalhou. comentou dele. Eu não me lembro agora de todos os filmes que ele participou, mas tanto ele quanto o Mick Jagger, esses caras participaram de um monte. Acho que o Mick Jagger participou do Mad Max também, né? Tina Não Turner sei. participou do Mad Ah, Tina Max Turner, sim. Aham. também, né? Mas o Bowie participou, assim, de vários filmes também. Ele é um cara espetacular, super multimídia, um dos gênios aí da música, contribuiu demais É, para tô o cenário confirmando aqui, musical. esse filme, o Furiô, teve participação de David Bowie, sim, a produção de 1983 e ele é um prisioneiro de guerra japonês. Outro lançamento que a gente vai falar, ele aconteceu 10 anos antes aí do que a gente estava falando do David Bowie, que foi em 83. A gente vai falar do dia 13 de abril de 1973, quando Bob Marley lançou o seu quinto disco com o The Wailers, o Catch a Fire. É um disco com 9 faixas. Esse disco aí, o Bob Marley e o The Wailers, eles já tinham bastante fama já adquirida, porque eles estavam num processo aí de turnês para o exterior, então eles estavam ali entre viagens para os Estados Unidos e Europa, mais especificamente Inglaterra, e foi quando eles assinaram um contrato com uma gravadora que fez a divulgação desse disco mundialmente, e eles tinham encomendado aí pelo menos 9 faixas, e é isso que consta no disco, 9 faixas, que foram 2 de autoria do Peter Tosh e 7 de autoria do Bob Marley. Então, esse disco aí também foi um marco histórico aí para a existência desse ser aí, que é o Bob Marley, né, no cenário mundial,
porque foi o primeiro disco realmente que teve essa projeção em função deles terem assinado um contrato com a gravadora. Então, e na mesma época, né, no 13 de abril de 73, só para constar aí um informe a mais, o Michael Jackson lançava também o seu terceiro álbum solo. Então, enquanto Bob Marley estava lançando com The Wailers seu quinto disco, o Michael Jackson lançava o seu terceiro disco solo, que é o Music and Me, já numa carreira paralela aí aos Jackson 5. Então, ele lançou estava lançando discos ainda com o Jackson 5 e os discos solo dele, já começando uma projeção da sua carreira solo. Então é isso daí. Muito bom, legal. Vamos agora a uma... Essa aqui vai ser rapidinha, né? Essa daqui, ó, vou colocar um avião aí na tela. Essa aqui, essa semana fez aniversário, né? Exatamente 55 anos do voo inaugural do Boeing 737. 9 de abril de 1967 foi o voo inaugural dele. Essa aeronave de maior sucesso do mundo aí, né? Tá no ar até hoje aí com várias versões lançadas depois da original, né? Ele é turbo-hélice, não é? Não, esse daí já era turbofan, já era um jato. Um Não jato chegou a só ser com turbo, não turbina. é hélice, não. Porque eu estou Duas olhando aqui na turbinas. foto. Ah, tá. Duas turbinas e tem Esse é o que? aquela, acho que tem uma terceira na cauda também, não tem? Não tem, não tem, não. Esse não tem. Esse é São só só duas duas mesmo turbinas sob mesmo. a asa. Esse é o mais simplesinho, vamos dizer assim, que tem da Boeing, nos menorzinhos assim, de passageiros, e voa até hoje nas versões mais novas, aí, 737-800, por exemplo, né? Você pode ver ele Uhum. na Gol e outras linhas aéreas aí, tá? Então, ainda está em produção. Vou emendar com mais uma Sensacional. historinha aqui também, essa foi rapidinha. Essa aqui é uma curiosidade antiga, né? Data de 9 de abril também, só que 100 anos antes, 1860, né? E aí vou colocar na tela daqui a pouquinho, mas essa é considerada, pelo menos a conhecida gravação da voz humana mais antiga que se tem notícia. Foi gravado no aparelho chamado fonoautógrafo, em inglês, né? Não sei se a gente pode chamar de fonoautógrafo, né, em português. E o seu inventor, um francês, eu não vou pronunciar corretamente, mas é Edward Leon Scott de Martinville. Ele fez uma gravação da sua própria voz, cantando um trechinho da música Au clair de la lune, de mais ou menos 20 segundos, e ela foi recentemente recuperada, e acredita-se que realmente hoje seja a gravação da voz humana mais antiga que a gente tem aí disponível, né? 1870 1860. e 60. E ele, o fonoautógrafo, né, é o instrumento mais antigo para a gravação de sons. Ele foi patenteado por ele em 25 de março de 1857. Né? A gravação que a gente vai ouvir o trechinho aqui é de 1860. Antes de descobrirem essa pérola, a gravação mais antiga que alguém tinha da voz humana era uma gravação do Thomas Edison em seu fonógrafo. Mas essa gravação é anterior ainda. Deixe-me colocar aqui na tela para vocês. O Thomas Edison fez aniversário essa semana também? Thomas Edison, não sei, essa semana o Thomas Edison? Eu acho que não, hein? Deixa eu... Dá uma olhada aí Será que não? enquanto Deixa que eu eu dar... vou Ah, não. colocar aqui Não, o é 11 som. de fevereiro. 11 de Passou fevereiro. um pouquinho. 1847. Olha lá, eu vou colocar, é um trecho de 20 segundos, é o som mais antigo que se tem notícia da voz humana gravada. Atenção. Então, isso que vocês viram aí, ouviram, né? Foi essa gravação. Claro, não dá para entender praticamente nada, né? Mas dá para entender que é o som de alguém murmurando alguma canção, né? Então, essa canção aí foi gravada aí pelo inventor do fonoautógrafo.
Se quiser ouvir com o celular sem fone de ouvido, vai ser difícil de ouvir, vai parecer mais que é estática, né? Tem que ouvir Parece com bem fone estático. para ouvir direitinho. Vou mandar mais uma, pode ser? Manda, Marcelão. Vamos lá. Olha lá, vou começar a falar aqui antes de mostrar a imagem, tá? Só avisar, né? Quem está ouvindo em podcast, eu estou colocando fotos aqui dos assuntos falados. Quem quiser, tiver curiosidade das fotos, entra no nosso canal do YouTube e vê a gravação lá que vão ver as fotos, as imagens. Bom, essa semana, 11 de abril de 1976, há 46 anos, foi lançado o Apple I, ou Apple I, por Steve Wozniak. Vou colocar a imagem aqui. Ele lançou o seu Apple I, o Apple I, está aí a foto do protótipo e aí a imagem mais recente de Steve Wozniak, um dos cofundadores da Apple. Ele lançou para uso pessoal esse equipamento, para ele mesmo utilizar. Ele tinha uma CPU 6502 da MOS, com 1 MHz de clock, 4 KB de RAM. A ideia dele não era nem vender, é para usar para ele mesmo. Só que aí teve um colega dele, um amigo dele, que falou, não, vamos vender isso, vamos transformar esse produto. Sabe quem era? Steve Jobs, né? Então ele teve a ideia de vender, foi considerado o primeiro produto da empresa Apple, só que eles não tinham dinheiro nenhum, então eles acabaram vendendo algumas coisas que eles tinham para poder financiar a produção. Então, por exemplo, o Steve Jobs vendeu a sua Kombi, ele tinha uma Volkswagen Kombi, e o Wozniak vendeu a sua calculadora HP 65. E com isso eles conseguiram começar as produções desse equipamento, que durou pouco, durou mais ou menos um ano, um pouquinho menos, porque no ano seguinte, em 30 de setembro de 1977, eles lançavam o Apple II, que foi um sucesso tremendo. O preço de lançamento do Apple I era um valor engraçado, né? Era 666,66 dólares. Esse era o preço que custava o Apple I no primeiro lote, que foi vendido de 50 unidades. E até hoje existem alguns desses equipamentos, dessas 50 unidades iniciais, rodando por aí, alguns restaurados em museus, e vira e mexe eles são leiloados, vendidos para colecionadores, museus, e inclusive tem um deles que foi vendido recentemente, não tão recentemente aqui, em outubro de 2014, teve um deles que foi vendido, foi leiloado, e um deles que foi montado, inclusive, na garagem do próprio Steve Wozniak. Ele foi leiloado, sabe por quanto? Em 2014, esse exemplar, que está funcional, inclusive? $1 milhão. Quase, 905 mil dólares. Foi, pelo registro que eu tenho aqui, o Apple mais caro, o Apple I mais caro vendido aí. Veja só que coisa, né? Esse é um portátil, né, Marcelo? Ele tá numa maleta, ele foi montado dentro de uma maleta porque não tinha nem case, né? Ele fez as placas, tudo, montou numa maletinha ali, parece um laptop, né? Mas é porque era uso pessoal, né? Não era a ideia de comercializar. Depois o Steve Jobs teve a ideia de comercializar, deve ter ficado um pouco mais bonitinho, né? Não, é muito bem assessorado esse Steve Jobs sempre, né? Você vê, o cara monta um equipamento desse para uso pessoal. Não, eu fiz aqui no quintal de casa, aqui, só porque para facilitar o desenvolvimento do meu trabalho, né? O cara monta uma ferramenta dessa. Pois é. Vamos lá para a sua novidade, para a sua comemoração da semana. Você falou que ia falar de curiosidades, né? Eu vou falar de uma coisa que também é muito curiosa, é um assunto também bem rapidinho aqui. Em 2012, no dia 13 de abril de 2012, os organizadores dos Jogos Olímpicos daquele ano em Londres, eles fizeram contato com o empresário do The Who, né, Bill Curbishley. Fizeram um contato com ele para tentar contratar o Keith Moon, baterista do The Who, para tocar nos Jogos Olímpicos de 2012, na cerimônia de encerramento, né? O curioso disso daí é que o Keith Moon, como todo mundo sabe, ele faleceu em 1978, aos 32 anos de idade.
né? E o empresário da banda, o Bill, ele retornou o e-mail dos organizadores com muito bom humor, falando assim: olha, o Kate Moon hoje ele reside no crematório Golders Green e ele está levando em frente um lema da banda que era, inclusive consta numa canção do The Who, um lema que ele fala assim: eu espero morrer antes de ficar velho. Então o Kate Moon tá levando muito a sério isso, Sim. e ele tá lá no crematório, né? Se vocês quiserem fazer uma entrevista com ele, vocês levam uma mesa redonda, alguns copos e velas, e a gente pode tentar fazer contato com ele. Eles responderam assim mesmo? Respondeu Contaram assim por toda essa e-mail. história? Rapaz, Exatamente. bem Não, mas humorado mesmo, hein? não dá para acreditar, né? Os caras falam, pô, é em Londres, o Kate Moon, a personalidade, vamos chamar ele para fechar as Olimpíadas, e não se tocaram que o cara morreu em 78, né, cara? 40 anos antes. Brincadeira, né? Vamos lá. Quer mais uma sua ou quer alternar aí? Quer que eu passe Não, mais uma minha? pode falar que você falou que tinha bastante coisa para falar. Eu falei essa Tá, rapidinha, vamos lá. depois vou falar en passant aí dos aniversariantes da semana. Tá. Bom, quem está aniversariando aqui essa semana no mundo da ciência e tecnologia, quem que é? Colômbia, né? Em 12 de abril de 1981 foi lançado o primeiro ônibus espacial, o Columbia, né? Tá aí a foto dele, em cima do veículo de transporte, esqueci o nome oficial desse veículo ali, gigantesco, um dos maiores veículos de transporte terrestre do mundo, que leva ele de onde ele é montado até o hangar lá onde ele está lançado, a torre de lançamento, né? E infelizmente, em 1º de fevereiro de 2003, na sua 28ª missão, ele se desintegra durante a reentrada na atmosfera, matando os 7 tripulantes. Então essa foi a vida Eu lembro desses dois episódios aí, o lançamento do primeiro, Columbia, e eu lembro desse acidente horrível na reentrada aí. Depois a Challenger também teve um acidente, só que na decolagem, né? Isso, exatamente. Esse daqui, o Columbia, ele descolou alguma das plaquinhas ali externas dele que protegem ele na reentrada. Acharam que não era grande coisa, mas na reentrada realmente isso foi fatal. Acabou desintegrando. Né? Isso é curtinha. Vamos lá. Notícia ruim é curta. A notícia boa é que foi o aniversário do lançamento, mas teve essa notícia ruim aí atrelada, né? Vamos soltar Então a sua comemoração? Vamos falar dos aniversariantes, então. A gente tem um monte de aniversariante aí do mês de abril, né? Principalmente aí na última semana. A gente vai ter guitarrista do Deep Purple e também do Rainbow, o Rich Blackmore. Ele nascia dia 14 de abril de 1945 em Somerset, na Inglaterra. É um gênio da guitarra também, um cara extremamente tempestuoso, teve muito problema de convivência lá, principalmente com Ian Gillan na divisão ali das atenções no Deep Purple, mas é inegavelmente um guitarrista excepcional, criador de uma técnica fantástica para tocar guitarra, com bands sensacionais, um cara espetacular, esse Rich Blackmore. Outros aniversariantes aí também no mês de abril, o Al Green, em 13 de abril de 46, aí, contemporâneo do Rich Blackmore, só que o Al Green acabou fazendo muito sucesso ali no selo da Motown, né? Um cantor americano de soul music. A gente vai ter outros aniversariantes importantíssimos aí, Leonardo da Vinci, nasceu em 15 de abril de 1452, né? Herbie Hancock, um tecladista, pianista do jazz, nasceu em 12 de abril de 1940 em Chicago, Illinois, né? David Letterman, que a gente citou ele a semana passada, citamos de novo hoje, ele é de 12 de abril de 47. O nosso cineasta fantástico Walter Salles, também fazendo aniversário essa semana, ele é de 12 de abril de 1956, né? E a gente vai ter Liz Stansfield, Jessica Sade, que é
o baixista do Jefferson Airplane, John Kay, também alemão, que tocou e fundou a banda Steppenwolf, Guy Berryman, que é o baixista do Coldplay, Hillel Slovak, não sei se esse é o nome dele, ele é um israelense, foi o primeiro guitarrista do Red Hot Chili Peppers também, nascido em 13 de abril de 62. Ele morreu precocemente aí aos 30 e poucos anos, 36 anos, em 25 de junho de 88, por overdose. É engraçado, né, cara? Esse cara israelense e tocou no Red Hot Chili Peppers com toda uma proposta, né? Você sabe qual que é a diferença de israelense e israelita, Marcelo? Já que a gente está nesse caldeirão cultural aqui. Eu até poderia chutar, mas prefiro não chutar, não. Eu não vou arriscar, não. Então, Eu acho para a que gente ser israelense é que certeiro, nasceu em Israel, né? Mas não vou para frente é dessa, isso não. aí. É isso aí. Israelense, ele tem a nacionalidade, ele nasceu em Israel, independente de qualquer religião dele. Né? Então pode ter em Israel, você pode ter cristão, você pode ter muçulmano, você pode ter judeu, e independente da religião, ele nasceu no território de Israel, ele é israelense. Israelita, ele já segue ele já segue a terra do Messias, né? Então, para aqueles que são judeus que seguem seguem essa cultura, né, de ter nascido sob o sol do Messias, de estar incluso na região judaica, então eles são israelitas. Você vê que o hospital que a gente tem, o Albert Einstein, ele é israelita e não israelense. Se ele fosse israelense, ele teria que ser necessariamente do território de Israel, mas como ele segue a doutrina judaica dos israelenses, então ele é israelita. É legal também, né? Perfeito, Cultura. interessante. Agora, só uma curiosidade, é quase que sinônimo, ou para ser israelita tem que ser nascer lá em Israel, ou não? É meio que Não, sinônimo de ser judeu? não, não, é meio que sinônimo de ser Ah, judeu, de tá. seguir a base da cultura de Israel. Então é o judeu que Bacana. vai nessa onda. Né? Porque você Bacana, tem muito bacana. judeu também que saiu de outros países, que migrou o mundo afora, que ele é judeu, só judeu, ele não é um israelita, porque ele não segue a filosofia do Estado de Israel. Interessante. Bacana, bacana. Né? E só para voltar um pouquinho, você comentou do Hit Blackmore, né? E o Uhum. projeto mais recente dele é o Blackmore's Night, né? Que ele toca com a esposa dele, fazendo uma canção um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado aí nas bandas de metal, né? É uma banda mais de folk rock. Não sei se você já ouviu alguma coisa do Blackmore's Night. Cara, não ouvi, vou até ouvir, é legal a dica. Ouve lá Marcelão depois. trazendo. Bacana. É outro estilo, totalmente diferente. Parece músicas celtas, músicas assim desse estilo aí, com bastante vocal justamente da esposa dele. Como é que é o nome da esposa dele? Acabei de ver aqui, a Candice Night. Candice, Tem né? um joguinho de palavra também, se o nome dela é Candice O Night, né? Black, E aí você tem Blackmore's Night, Blackmore's Night seria, né? Então um jogo de palavras aí. é uma Vamos lá. junçãozinha. O que eu vou trazer para vocês agora? Uma coisa que eu até coloquei nas redes sociais. Eu acho que na última vez até perguntei, inventor do telefone, né? Você tinha falado Graham Bell, né? Mas há Isso. controvérsia se é Graham Bell mesmo, né? Tem alguns países que reconhecem Graham Bell como o inventor do telefone e outros não. Outros vão reconhecer esta figura aqui que faria aniversário agora, né? 13 de abril de 1808, nascia Antonio Meucci, em Florença, italiano. Né? Ele inventou um equipamento antes do Graham Bell. Né? Ele inventou um aparelho chamado teletrofone, em 1856. E o objetivo dele era também caseiro, que nem o Steve Wozniak criou o Apple primeiro para ser um equipamento pessoal para ele.
o Antônio Uhum. Meucci criou o teletrofone para ligar dentro da casa dele, o escritório dele, ao quarto que ficava no segundo andar da casa, porque a esposa dele tinha reumatismo muito forte e não conseguia se locomover direito. Então ele inventou esse aparelho para falar com ela remotamente, né, pelo fiozinho, né, que seria o precursor do telefone. Aí tem uma história gigante aí por trás, que ele enviou o projeto para a Western Union, que era uma empresa gigante de telégrafos americano. Eles não tiveram interesse, mas acabaram não devolvendo o projeto para ele. Aí, poucos anos depois, 2 anos depois, Graham Bell vem e obtém a patente do telefone, sendo que Graham Bell tinha dividido o laboratório com Meucci alguns anos antes. Ficou aquela desconfiança que Graham Bell levou o projeto dele, copiou. Ninguém provou nada ainda, tal, mas o Meucci entrou na justiça para requerer realmente a patente de A que inventou o patente. telefone, né? E parece que estava indo bem um processo, ele estava na Suprema Corte já quando ele, em 1889, faleceu, Meucci, e aí se extinguiu o processo e ficou a patente com o Graham Bell. Graham Bell. Mas o Graham Bell acabou sendo reconhecido como inventor do telefone, só que muitos anos mais tarde, agora no século XXI, em 2002, o Congresso dos Estados Unidos aprova uma resolução, a Resolução 269, que estabelece Antônio Meucci como o legítimo inventor do telefone, né? Veja só que coisa. Agora, né, depois de tanto tempo, aí o Congresso americano reconhece. Mas tem países que não reconhecem ainda dizem que é o Graham-Bell. Então tem essa polêmica, mas pelo menos nos Estados Unidos, onde ambos viviam e onde ambos disputavam a patente, pelo menos lá está reconhecido que é Antônio Meucci. E uma curiosidadezinha para fechar o assunto de Meucci, em 1850 ele migrou para os Estados Unidos e na casa dele ele hospedou uma pessoa que participou da nossa história do Brasil, Giuseppe Garibaldi, que tinha participado da Revolução Farroupilha aqui no sul do Brasil, depois foi para outros lugares, para outros países e acabou se hospedando lá na casa do Antônio Meucci. E no lugar que era a casa dele hoje, do Meucci, é um museu dedicado justamente a Meucci e Garibaldi, lá em Nova York, em Staten Island. Que legal. Os italianos Bacana. sempre mandaram muito bem também, né? Hoje os italianos são bastante reconhecidos aí pelo design de carros, de roupas, de relógio, de automóveis, motos. O design italiano geralmente é bastante reconhecido, mas os italianos também tiveram muito na frente aí do seu tempo no desenvolvimento de tecnologia, né? E o Marconi também, né? Não Sim, sei se você Guglielmo é, Marconi, sim. A gente que falou algum remote algum tempo atrás, não sei se é o primeiro ou o segundo, da pilha, né? O Alessandro Volta, italiano também, né? também, né? Luigi É, os Galvani, italianos. outro, né? Já que você falou, já a gente falou disso daí também, dia Leonardo da 13 de Vinci, você abril falou de de um italiano aqui, Leonardo da Vinci agora? o Leonardo da Vinci também, no mundo das invenções, né? Então, mas 13 de abril de 1892 também nascia o Robert Watson Watt, que é um físico escocês que inventou o radar e a localização através do rádio. Foram equipamentos que foram usados na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 1973. Nossa, inventou o radar, que bacana. Qual Inventou foi o o ano que ele radar. nasceu, mas de novo? Ele nasceu em 1892 e na época ali da Segunda Grande Guerra, né? Ele já tinha seus 50 anos e ele fez de 40, com 45, 50 anos e ele fez o desenvolvimento desse material que você conseguiria identificar aí a localização através do radar e também com o uso de ondas de rádio. Ele, ele, Bacana, hein? ele, legal demais, né? Outro gênio É, aí da e sabe que outro contemporâneo cara que aí. estava fazendo manutenção de radar, não lembro da história direito, né? Mas ele estava fazendo manutenção de radar e deixou alguma comida na frente de uma antena de radar ali, não sei o que era, se era um ovo, alguma coisa, cozinhou o ovo, né? Que esquentou, e aí o cara inventou o forno de micro-ondas. Inventou micro-ondas. É sério, é sério. Foi aí que foi inventado o forno de micro-ondas para esquentar alimentos, utilizando aí justamente uma antena de radar, né?
utilizando a frequência de micro-ondas. Os Qualquer dia a erros gente que deram recupera essa certo. história aí. Pois é, né? Bom, Sensacional, Marcelo. você tem mais Fazendo. uma historinha aí, né? Não. Para mim já deu nosso tempo também. Só Tá. parabenizar aí a Montserrat Caballé, que está na lista aí dos aniversariantes da semana, nascida em 12 de abril de 1933, ela morreu em 6 de outubro de 2018. Isso, fez uma grande dupla com o Mr. Fred Mercury, que chamava ela carinhosamente de Montsy. O nome dela é Maria de Montserrat Bibiana Concepción Caballé, nascida em Nossa, nome Barcelona, na grande. Espanha. Também Muito bom. foi uma diva, né? Uma diva tem que ter um nome assim, né? Fred Mercury queria ter um nome assim. Bom, eu também vou encerrar com uma, né, comemoração muito rápida aqui, que é o seguinte. Nessa semana, em 15 de abril, né, justamente no dia que está indo ao ar hoje essa edição, 15 de abril de 1892, foi a fundação da General Electric Company, a GE. É a fusão da empresa Edison General Electric Company, é uma empresa que remonta Thomas Edison, com a Thomson Houston Electric Company. Aí se tornou a GE que existe até hoje. Muito bom. E aí, estamos encerrando mais uma edição, a quarta edição do Remute. Está aqui embaixo o nosso novo Instagram, Remute 2022 ou 2022. Na descrição aqui dos episódios você vê o link para o canal do YouTube, para o Instagram, para a página do Facebook e os links para você ouvir como podcast. Você está no carro, está viajando, está andando por aí, você pode baixar só o som como podcast no Spotify, Apple ou Amazon. Tá bom? Obrigado, Kesa. Feliz Páscoa a todos.